Oi, Câncer! Eu desejo que você esteja bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa e neste vídeo nós teremos para vocês uma mensagem intuitiva e atemporal para qualquer posicionamento que você tenha o signo de Câncer no seu mapa ou algum planeta na casa 4. E se você lida com o signo de Câncer, aqui pode ter uma mensagem para você também, pois ela pode estar espelhada. Lembrando que é uma mensagem para o coletivo, ela não vai falar com todos, então eu peço por favor o seu discernimento e a sua sabedoria para escutá-la. Eu te desejo uma boa leitura. E vamos lá, vamos iniciar. Vamos ver o que nós temos para vocês. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Vamos lá. Por favor, qual a mensagem para Câncer, casa 4? Eita, bugou aqui, peraí. Câncer. Adson. A Arca da Aliança. Diversidade. Verão e inverno. Aqui eu me comunico com cancerianos que você vai receber alguma informação, e essa informação proveniente de questões espirituais, e essa informação ela vai te trazer um processo de questionamento muito profundo e de reflexão sobre a sua vida perante coisas que para você já foi muito bem definida. Por quê? Porque essas informações, essas questões específicas, para alguns isso pode ser algo atrelado a registros acásticos, apesar de não ter vindo aqui. São questões que são tidas como mistérios espirituais. Então, sim, pode ser alguma questão relacionada a registros acásticos, mas eu sinto que isso dá uma possibilidade para você cogitar uma perspectiva diversa na sua vida perante algo que já foi muito bem solidificado para você. Tá? Eu vou trazer um exemplo aqui que para muitos isso pode ser mesmo. Então, assim, por exemplo, você sempre teve muito certo na sua vida. Principalmente se você tem um aspecto aí para questões religiosas, que para você era daquele jeito, fechado, muito bem consolidado daquela forma. E de alguma forma a vida lhe arruma um jeito e lhe apresenta questões diversas daquilo que até então para você já foi muito bem consolidado. Então, nessa apresentação, e que para muitos é algo que é guiado pela sua própria mentoria espiritual, eu vejo que você começa a dar possibilidade para refletir sobre perspectivas diferentes para a sua vida, sobre isso que já foi muito consolidado. E para muitos, essa mudança de perspectiva, ela começa, não que ela começa, né? Ela tá atrelado ao período do verão aqui pra gente, né? No Brasil. No próximo verão, algo vai transformar dentro de você. E esse algo está atrelado a coisas que para você já foi muito bem, que você já tinha como muito certo na sua vida. E esse certo é como se não houvesse possibilidade nenhuma de mudança, de alteração, de uma perspectiva diferente. Até como uma forma de uma inflexibilidade perante esse certo para você. Então, é até mesmo uma rigidez nos seus aspectos de crenças. E eu não tô criticando nada, tá, gente? Eu tô só passando uma mensagem que para alguns isso vai servir, porque isso tá atrelado a questões humanas, né? Muitas vezes nós somos rígidos perante algumas coisas na nossa vida, perante algumas crenças, e eu não tô falando somente sobre questões espirituais aqui, não, tô falando sobre várias coisas na nossa vida. E essa rigidez é atrelada ao nosso sistema de crenças mesmo, para alguns a questão de criação, enfim. E de alguma forma, quando se passa por uma mudança, se abandona alguma certa rigidez. E tudo bem, né? Tudo bem, isso fala sobre a vida. E eu sinto que muitos irão passar por isso. Tem algo muito específico para acontecer no próximo verão, que vai ser um marco perante tudo que para você foi muito bem solidificado. Aqui alguns irão trazer alguma diversidade para sua vida. Algo diferente de tudo que até então foi muito consolidado para você vai passar por uma
vai chegar na sua vida, né? Então, peraí que eu buguei aqui. Algo que pra você já foi muito bem solidificado, muito bem estruturado, vai passar por uma transformação. E para alguns o ápice dessa transformação é no próximo verão. E isso está atrelado a você diversificar algo na sua vida. Pode ser uma crença, um estilo de vida, um comportamento, uma atitude, uma visão de mundo, enfim. O carro, 8 de ouros. Gente, tem uma mensagem aqui, eu não sei para quem vai servir essa mensagem, mas vai servir. Aqui tem alguma viagem, e para alguns essa viagem está atrelada a trabalho. Essa viagem que você vai fazer, isso vai ser, assim, muito transformador para você. Muito transformador. Tem algum acontecimento específico que vai, assim, te trazer uma visão de mundo muito diferente. Muito diferente. Ô louco! Aqui você vai permitir uma nova vida perante alguma questão específica, diversa, que chega até você. Aqui tem uma mudança, não tem nem o que falar. Aqui é um novo ciclo de vida e esse novo ciclo é algo que é diverso. É diferente de tudo que até então para você foi muito bem solidificado. E para alguns isso está atrelado a alguma viagem que você vai fazer. Página de copas. Para alguns é alguma oportunidade de uma viagem que você recebe, ou uma oferta de viagem, né? Enfim, para alguns é uma oferta de viagem, é uma viagem que você vai fazer com alguém. E essa viagem, ela vai ser muito significativa na sua vida. Então, por exemplo, assim, o seu amigo chama você para fazer uma viagem para um lugar aí bem diferente, que tem uma cultura muito diferente, enfim. E aí, quando você se depara nessa viagem com uma cultura, com algo que pra você é muito, muito diferente, sabe, de tudo que você já viveu, é como se você falasse assim, nossa, eu quero viver essa vida. Eu quero me jogar nessa vida, eu quero ter uma vida assim. Então, por exemplo, que é uma coisa que muitas pessoas passam. Vamos supor, às vezes você mora na capital, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, que assim, é uma coisa muito, muito frenética, né? Muito frenética. É uma correria. E aí você tira um momento da sua vida para fazer uma viagem para um local, ou para uma zona rural, ou para um local bem de interior mesmo, e aí você vê um outro estilo de vida. Você fala, nossa, essas pessoas, elas vivem assim. Tipo, quando eu fui conhecer a capital, eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas enfim, é muito diferente, né? E aí, a hora que você fala, meu Deus, mas essas pessoas, elas vivem nessa calma, nesse sossego, pode andar com o celular na mão, sabe? Aquelas coisas assim. Aí você fala, eu quero viver isso. E aí, então, você traz alguma coisa diversa aí pra sua vida e que tá atrelada a uma satisfação emocional maior. Às vezes pode ser um relacionamento, às vezes é um tipo de relacionamento que você nunca cogitou ter na tua vida. Por exemplo, você tem um padrão, a pessoa tá ali naquele padrão sempre trazendo insatisfação emocional. Aí você conhece uma pessoa diversa e diferente, uma pessoa diferentona na tua vida, que te traz um contentamento emocional que nunca antes você sentiu. Não que você vai depositar todo o seu contentamento emocional nas mãos do outro, não é isso. Mas muitas vezes, como nós vivemos em trocas, algumas pessoas elas nos apresentam perspectivas de vida diferente de tudo que até então você já tenha trocado em algum momento. Então é aquela pessoa que talvez entra na sua vida e fala pra você assim, fala entre aspas, né? Olha, um relacionamento saudável, de comprometimento, de carinho, de responsabilidade, de maturidade emocional pode existir. É isso. Pode ser um serviço, que para alguns pode ser mesmo, tá? Pode ser mesmo. Questões atreladas a serviço. Por exemplo, você sempre trabalhou numa empresa ou em locais muito desafiadores, que te desgastavam muito, que demandavam muito de você e talvez nunca tinha reconhecimento, que eram muito rígidos. Até que você resolve
sei lá, fazer uma transição de carreira, diversificar aí o seu profissional, trabalhar por conta, se jogar em algo que te traz mais satisfação emocional e você vê que a vida profissional ela pode ter mais leveza, se isso está dentro das suas possibilidades, né? Enfim, gente, dei várias possibilidades aqui. Mas é isso. E aqui tem uma questão muito específica, 5 de copas. Sobre alguma viagem. Por que esse 5 de copas, hein? Tem uma viagem aqui para alguns, um deslocamento. Um 2 de paus. Não, muitas. Só mais 2. Cinco de espadas. Seis de ouros. Bom, então vamos lá. Perante essa situação específica na sua vida, aqui de fato para alguns tem uma proposta que chega para você e para alguns isso está atrelado ao seu campo profissional. Isso foi falado para algum outro signo que eu não vou me recordar agora. E alguns não vão conseguir, não vão poder fazer essa viagem. Bom, eu precisei dar uma pausa, peço perdão. Vamos lá de novo. Vamos retornar aqui. De fato, chega para você uma possibilidade de uma viagem, mas tem um detalhe: alguns não vão conseguir realizar. Tem uma tristeza perante alguma viagem ou a possibilidade de fazer uma viagem. Eu vou classificar esse 5 de espadas. 5 de espadas, ele nunca é bom, né? O que é o 5 de espadas? Uma rainha de ouros. Aqui tem uma mensagem muito específica, tá? É para você que vai fazer uma viagem com alguém, ou você vai fazer uma viagem para ver alguém, ou você vai viajar com essa pessoa. Aqui no passado já teve uma espécie de traição dentro dessa parceria. Tem algo desleal que envolve uma viagem. Isso é muito específico, né? Mas para alguns eu sinto que é isso mesmo. Já teve uma deslealdade em algum passado específico dentro dessa parceria. Então, pra gente fechar essa mensagem aqui que eu vou tirar com o oráculo, né? Aqui tem uma viagem nos seus caminhos. Para alguns, tem um detalhe. Perante essa proposta de viagem, alguns não vão poder realizar. Tem uma tristeza por não poder realizar essa viagem. Aqui tem uma questão mais específica ainda. Alguns necessitam de uma ajuda financeira para realizar essa viagem. Tem só um detalhe. Agora, para você que não pode realizar uma viagem, é porque de alguma forma tem aspectos financeiros mesmo. Algo impede de realizar essa viagem. Principalmente, aqui tem uma questão, principalmente se é uma viagem de uma mudança mesmo que você vai fazer para outro local. Agora, se não é isso, é uma viagem a trabalho, ou com alguém do seu trabalho, enfim, essa viagem transformadora na sua vida é como se fosse uma ajuda, até mesmo colocada pela espiritualidade, para que de alguma forma algo diverso chegue nos seus caminhos, para que você possa dar algum salto de fé na sua vida e vivenciar uma vida diferente do que até então você vem vivendo. Que está atrelado ao começo da mensagem que eu mencionei, aquelas questões, né? Câncer. O romance
o inferno. A gente tem uma deslealdade aqui dentro de um aspecto de viagem. Eu não sei se você se relaciona com uma pessoa distante de você, mas aqui tem uma deslealdade. Aqui tem uma questão específica, tá? Nossa, aqui tem alguma questão de traição afetiva. Eu não sei se é você em relação à pessoa que você se relaciona ou tá invertida essa situação, mas tem uma traição aqui e essa traição é com alguém do ambiente de trabalho. A estrela que vem invertida pra mim. Aqui tem uma traição. Aqui essa rainha de ouros pode ser você, né? Agora eu não sei se é você que cometeu essa traição ou se é o seu parceiro em relação a você. É importante você se adequar nessa situação. Porque a sua consciência, ela vai alertar, né? Se você tá dentro de um relacionamento que já não vinha sendo bom. Ah, tá. Então aqui agora eu entendi. Alguns estavam em um relacionamento... Tá, obrigada, espiritualidade. Estava um pouco... Alguns estavam em um relacionamento muito caótico. Se a gente falar de questões românticas aqui, vocês estavam em um relacionamento muito caótico. E para muitos tá atrelada essa questão de padrões que eu mencionei, tá? Que foi trazida aqui. Então, de alguma forma, é como se a partir de uma traição que alguns passam, é como se você tivesse uma oportunidade de viver algo diferente na sua vida. E isso está atrelado a essa perspectiva de compreensão de que nem sempre os relacionamentos eles serão assim, de que não são todas as pessoas que têm essa perspectiva na vida, né? De traição, enfim. Agora tem uma traição aqui, eu não sei de qual parte que é, mas tem. A inocência. E aqui dentro desse aspecto de traição é como se você estivesse sendo muito inocente com essa situação. Ou pode estar invertido, né? Câncer. Aqui tem uma inocência com relação a alguém. Agora tem um outro detalhe aqui que não necessariamente está atrelado com toda essa mensagem, mas é importante eu passar. Tem alguma oferta que está nos seus caminhos de alguma ajuda financeira. E é como se você fosse muito inocente com relação a essa oferta específica na sua vida. Porque de alguma forma, essa oferta de ajuda, ela não tem boas intenções. É como se, sabe aquela situação que de alguma forma te ajuda, mas lá na frente pede por algo em troca, ou se não tem algo em troca, é como se jogasse na sua cara? É bem delicado, né? Por isso que é importante saber de quem que você aceita ajuda, porque algumas pessoas elas ofertam ajudas e até o apoio moral que elas dão, de alguma forma, é capaz que se jogue na cara depois. Então, isso é muito delicado, né? Mas eu sinto que se isso já aconteceu com você, é como se você tivesse sido muito inocente perante essa situação. Porque às vezes a ajuda ela não é prática, às vezes é um apoio moral. E algumas questões elas podem refletir isso em você, até o apoio moral, né, que é prestado. Então, eu não sei em quem que você confia na sua vida, mas alguns passaram por isso. Bom, qual que é o conselho para Câncer em toda essa mensagem? Autorrespeito e alto valor. E aqui nós temos um relacionamento espiritual. Bom, esse autorrespeito e alto valor é para cancerianos que foram traídos. Ou... Bom, gente, aqui tem uma mensagem muito específica, que alguns estão envolvendo com uma pessoa casada que tem filhos, tá? Que já tem até filhos. Então aqui é importante, como conselho, que você trabalhe o seu autorrespeito e autoamor. Aí isso é importante levar para sua consciência. Eu não vou trazer outras perspectivas aqui. O conselho é que você trabalhe essas questões específicas.
E a espiritualidade está tentando se comunicar com você através da sua intuição, da sua conexão, de sinais, de alguma forma, para que você veja isso que você está vivendo, não sei, tá? Aqui tem uma questão aqui para alguém. Bom, Câncer, é isso. Eu desejo que essa mensagem tenha te ajudado. Um grande abraço.